Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que acompanha o canal Jumozão, desde já um bom 2023 para você. Esse vídeo está sendo feito na data do dia 31. Hoje, precisamente, é 31 de dezembro. Mas eu quero postá-lo como o primeiro vídeo do canal para 2023, tá bom? Tá aqui, ó. Estamos em 2022 por algumas horas ainda. São 9 horas e 47 minutos da manhã. Bem, eu fui questionado aqui sobre algumas questões e eu quero trazer aqui a nossa conversação que eu tive com a pessoa, com o Kleber Ribeiro, sobre um aparelho. Eu vou mostrar para vocês. É um Fran Slim. Deixa eu pegar aqui a referência dele. Eu vou achar aqui, ó. Esse aqui, Fran Slim 3200. Deixa eu pesquisar aqui, vamos lá pesquisar. Vamos colocar imagens. É esse bem aqui, ó. Esse produto aí é um amplificador para som ambiente com fader, onde quando você fala diminui o volume do som ambiente. Ele não parece ter a função para desativar isso. E foi essa razão que eu fui consultado sobre esse aparelho aqui. A consulta era o seguinte: ele queria utilizar, ou quer, ou está utilizando, para transformá-lo num karaokê. Aí não dava certo, porque quando ele falava, quando vinha a voz, impositivamente o som de fundo diminuía, a música de fundo diminuía. Vamos aqui para a nossa conversação. Ele enviou o esquema para mim, eu procurei esse esquema, não encontrei, ele enviou, ele tinha, comprou, adquiriu, não sei, sei que é esse aqui o esquema do produto, tá? Esse aqui é o do 3000, ele tem o 3200. O único diferencial, pelo que eu entendi, é a saída óptica, que o 3200 tem, e esse aqui, o 3000, não tem saída óptica, tá bom? Vamos lá para nossa conversação. Boa tarde, estávamos falando, ele começou a conversar comigo pelo YouTube, tá bom? Aí de lá eu expliquei para ele, dei o endereço aqui da página Técnicos Eletrônica, sobre o volume inteligente desse Fran que eu estou lhe falando. Disse: diga, tem um amplificador Fran Slim tal, sabe onde tem que mexer na placa dele para desabilitar esse volume inteligente? Digo, vocês têm o esquema dele? Aí ele disse: eu achei o modelo 3000, o que muda, o meu tem entrada óptica. Vou tentar mandar daqui, tá? Ele tenta enviar pelo celular, não é possível pelo celular, pelo menos no dele. E eu instruí que ligasse o computador dele, faça por o PC, que é possível. Ele ligou, mandou o esquema e nós vamos já pro esquema dele, tá? Aqui é a conversa dele, as coisas que ele identifica, 2 entradas, microfone. Aí eu pergunto: esse aparelho tem alguma função fader, que é o que dá para ativar ou desativar? No caso dele, não, né? Ele diz: não sei, só sei que volume inteligente é aquela que baixa a música quando fala no microfone. Fui ligar um karaokê, me dei mal. Eu devolvo. A coisa, se funcionar como estou inferindo, parece ser simples. Me refiro a remover um componente, que é o que ele queria. Ele queria tirar um componente para desabilitar essa função, porque nitidamente ela, no painel, né, eu não vejo aqui, ó, se no painel há essa possibilidade. Aparentemente não, é só volume, olha, volume inteligente, não tem como desabilitar essa função de quando você fala, diminui o volume da música de fundo, tá bom? Vamos lá. Continuar na nossa conversação. Aí ele manda o esquema para mim e pergunta se é isso aqui que tem que tirar. E nós já vamos lá pro esquema. Aí eu digo: ou simplesmente remova o Q200, que é o BC337. Ele é o que faz o áudio do microfone ser drenado para a linha de terra, tá? Você entendeu? Bora lá pro esquema, que é melhor a gente entender, tá bom? Vou estar aberto aqui. Vamos lá. A região é essa bem aqui. Vou aumentar aqui outra imagem. Tá aqui. Mais um pouquinho. Olha, aqui entra o áudio da música de fundo, olha. Bem por aqui. Aí passa por todo o procedimento, tal, até chegar no amplificador, que é o TDA 7294. Aí vai para alto-falante. Então esse aqui é o TDA 7294, que faz a parte de amplificação. É um aparelho para música ambiente, né? Não é potente como a pessoa gostaria que fosse. Aí, no caminho desse sinal de áudio, você vê que existe
uma armadilha bem aqui, olha. E essa armadilha é justamente excitada pelo que ocorre nos microfones, olha. Aqui são as entradas de microfone. Então o microfone vem para cá, passa por todo o procedimento, uma primeira amplificação, e esse sinal já pré-amplificado é injetado num circuito que mandará os semiciclos para um transistor que, ao sabor da intensidade aqui, ao sabor do sinal que tiver presente aqui, vai deixar passar áudio daqui para a linha de terra. Vai puxar, jogar para a terra, consequentemente diminuindo a intensidade do sinal que iria entrar na entrada não inversora de um operacional, tá? Então o que é que ele está fazendo? Ele queria utilizar, deve estar utilizando isso como um amplificador para fazer karaokê. A música vem, tal, e ele canta, tal, e não tem problema nenhum. Só que na configuração original do aparelho, quando ele canta, quando ele fala, quando há produção de voz pelo microfone, esse sinal age nesse ponto aqui, que polariza o transistor, fazendo ele drenar, puxar o sinal que está entrando aqui para o terra. Num primeiro momento, eu fiquei pensando, o que é esse A aqui? Porque ele faz várias diferenciações. Esse A aqui é o mesmo terra, tá? Vamos para cá, vamos para a fonte aqui, que você vai já identificar junto comigo. Cadê? Tá aqui, achei. É para cá. Esse aqui é o GND, aí ele faz todos esses jumpers aqui, para ser o A, terra e GND2, tá? É uma coisa só. Esse PTH que você vê aqui é componente colocado em orifício, tá? Não é soldado como o SMD. O SMD ele dá uma estrutura maior para a placa, no sentido ela não fica com pontos frágeis para quebrar, frágeis. E esse PTH é quando você coloca o componente furando a placa, né? Então tá dizendo aqui que são esse tipo de jumper, não é aquele jumper SMD que a gente conhece, tá? Então ele faz questão de anotar aqui. Bem, aí eu disse para ele, primeiro você vai entender por que eu disse isso. Eu disse para ele remover isso aqui, ó. Isso aqui ou isso aqui. Esses dois componentes. O eletrolítico de 10/25 ou o componente. Por que eu fiz isso? Poderia ter removido só isso aqui? Sim. Entretanto, nós temos um problema. Quando a gente deixa um transistor exposto, eu não sei o tamanho dessa linha aqui, ó. Essa linha aqui eu não sei. Se ela for uma linha comprida, uma trilha longa que eu quero me referir, isso pode captar espúrios. E eu também não sei o quanto exigente é a pessoa a respeito do sinal do microfone, se receber interferência ou não. Mas, contando com essa possibilidade, isso eu estou sendo vago, querido, porque existe sim essa possibilidade quando você deixa um transistor em aberto, com dois dos seus terminais conectados ao circuito, existe essa possibilidade, não exata, mas essa possibilidade, dependendo de outros fatores. Eu não tenho o conhecimento geográfico de como é que estão distribuídos os componentes, então, no lugar de só tirar isso aqui, eu sugeri que tirasse o componente inteiro. Esse componente ou esse componente aqui, para que não houvesse mais nenhum tipo de possibilidade de interferência, de comunicação ou de geração de espúrios. Por isso que eu fiz essa sugestão, desse ou desse. Vamos lá para a nossa conversação. Tá aqui, ou simplesmente remova o Q200, aquele transistor que eu lhe falei, o BC337. Ele é o que faz o áudio dos microfones drenar para a terra o sinal de linha. Aí você entendeu? Ele diz tal, também, imagino também, acho que sim. Meu pai manja mais de eletrônica que eu, vou mostrar para ele mais tarde. Ele pergunta se eu sou de São Paulo, digo que eu sou da região norte, né? Quem está no canal sabe que eu sou aqui do estado, meu querido estado do Amapá. Moro na cidade de Macapá, aqui na esquina do Amazonas com a linha do Equador. Aí ele pergunta para mim se era esse ponto aqui, ó, esse SMD aqui, esse jumper em SMD, ou seja, esse jumper aqui é aqueles colocado sem furo, tá? Diferentemente daqueles que você vai ver a letra PTH, a sigla PTH. Tá, opa, não é nada disso. Vamos continuar aqui na nossa leitura. Tá, olha, sugestão. Esse e esse aqui, ó, que eu sugiro para ele que tire. Por causa das questões que eu expliquei para você. Quando você deixa um componente exposto assim, sujeito à alimentação, sujeito, dependendo da trilha que o coletor, a base ou o emissor está conectado, então existe essa possibilidade. Se você está trabalhando com áudio, você tem que lembrar disso. Você aumenta, você deixa aquela ali com uma impedância de entrada alta. Quando ele está conectado, ele fica com uma impedância de entrada baixa, para sinal
para sinal espúrio, tá? Eu estou me referindo a sinal espúrio, aquele que não faz parte do programa de áudio, mas pode ser captado por alguma trilha. Vamos continuar. Não sei se está saturando aqui, a luzinha está piscando. Eu preciso ter um retorno. É esse, né? Remover? Aí digo sim. Vamos continuar. Só uma correção. Aqui que tá, olha. Quando ele me passou o esquema, eu ainda não tinha uma compreensão generalizada do esquema. Aí eu supus que aquele ponto A, esse aqui, olha. Opa, não é esse aqui, é esse aqui. Esse ponto A aqui seria um outro ponto, mas na verdade teria que ser por terra. Mas como eu vi que A, aí depois eu vejo por aqui, cadê? Deixa eu mostrar pra você. GND. E depois GND2, eu fiquei meio confuso. Que negócio é esse de GND1, GND2, A? Aí fiquei confuso. Depois que fui perceber que tudo é um ponto só. Olha. GND, terra, A é um ponto só. Vem lá do centro do TP do transformador, tá? Depois a gente fala um pouquinho dessa fonte, que ela é um pouquinho interessante de aprender. Então a minha sugestão foi: tira esse ou tira esse aqui, para eliminar qualquer sinal de estar atrapalhando o microfone. Pois bem, voltando à nossa conversação, vamos lá. Na verdade o BC envia sinal para a entrada inversora do TDA, e essa entrada inversora está aterrada. Como tinha todas essas designações, eu fiquei um pouco confuso. Eu pensei que ia para um outro ponto, tipo assim, com um resistor de 0.1R para o terra, um resistor de 1R para o terra, entendeu? Então eu fiquei confuso nessa matéria, mas na verdade todos vão para o terra. E isso faz com que o ganho do CI seja fortemente reduzido e por conseguinte diminuição do volume. Entendi, na placa vai ter esse código também. Quando eu abri, ele perguntou para mim, eu disse: eu nunca abri esse aparelho, como de fato nunca o abri. Beleza, amigo, vou ver se consigo amanhã, muito obrigado pela dica. Aí passa na sexta, passa um tempo, eu pergunto para ele: resolveu? Boa tarde, não tive que levar uma assistência FRAM. Pelo que me falaram, tiraram o J202. Eu não sei se foi um erro de comunicação ou de entendimento, mas eu disse para ele: remover o J202 não faz sentido. Simplesmente não haveria som de música de fundo. Se fosse o 203, sim, faz sentido. Boa sorte. E aí, vamos lá. Olha, ele entendeu que poderia ser o J202. Não tem sentido. Se ele remover o J202, não vai mais ser enviada música e não haverá música de fundo, tá? Então, ou eles removeram esse aqui, entendeu? E a minha suposição não procedeu, ou seja, não aumentou a impedância desse circuito aqui para que pudesse captar espúrio para o microfone, ou ele está acontecendo isso, mas não é muito perceptível aos ouvidos, ou o circuito, essa trilha aqui é bem fininha, bem curta, e não vai gerar essa possibilidade de se transformar-se numa antena. Meu querido, entenda isso. Essas possibilidades que eu estou falando são sob certa circunstância, depende da geografia, do posicionamento do componente na placa, tá? Depende do posicionamento do componente na placa. E um monte de outras coisas que, se eu começar a entrar nesse detalhe, a gente vai se perder aqui. Eu vou me perder, melhor dizendo. Vamos lá. Eu expliquei para ele e tal. É que eu não sei o que fizeram de fato, porque levaram o aparelho lá para dentro, mas parece que deu certo. Muito obrigado pela sua ajuda. Aí, negócio todo, ele pediu o Pix para mandar colaboração. Eu disse que não era para ele se sentir obrigado, apenas que eu iria fazer um vídeo da nossa conversação. Aí ele insiste, tá? Eu mando para ele o Pix para ele fazer. Ele fez um depósito para mim e eu agradeço. Eu não cobro, querido, nunca cobrei, tá? É que a pessoa voluntariamente ela quis fazer, mas eu nunca cobrei por informação técnica desde que eu a conheça, tá? Agora bora lá pro circuito. Vamos lá. Deixa eu diminuir. Você entendeu como é que funciona, né? O áudio da música de fundo entra aqui, da música ambiente entra aqui, passa por todo um processo e chega no TDA 7294 e vai para o alto-falante, daqui. O microfone amplifica, o primeiro sinal de pré-amplificação dele é injetado nesse circuito aqui, que vai drenar o sinal que estaria indo para a entrada na inversora do primeiro amplificador da entrada de linha, tá bom? É isso que ia acontecer. Então, quando o microfone amplifica, ele envia sinal para cá, esse sinal excita esse transistor, ele como que liga a chave para o terra, né? Maior e menos intensidade, ao sabor do sinal, e drena energia que estaria indo para esse ponto. Tá, isso é fácil, tá? Agora eu queria falar um pouquinho dessa fonte aqui, que eu achei ela interessante para a gente estudar, querido. Já fica aqui aproveitando a oportunidade.
Essa aqui é uma fonte que o circuito dela de chaveamento automático está aqui, ó. Aqui entra energia direto, tá? 110 ou 220. Ele já vem estacionado para 220, tá? Ele vem estacionado aqui, ó, para 220. Quando a energia de 110 acontece, aí o circuito arma e bate para funcionar em 110 volts. Vamos lá. Eu tenho uma ponte pequena, tá? Uma ponte pequena que vai receber alimentação via eletrolítico. Veja que a energia entra daqui para cá, tá? Então, via eletrolítico, aumentar. Via eletrolítico, então eu tenho um sinal de 60 Hz aqui. Esse sinal de 60 Hz, muito ceifado, faz com que a crista baixe bastante, continua a 60 Hz, mas a crista baixa bastante, e com isso eu tenho uma tensão muito baixa não, mais baixa do que os 120 ou 230 volts. Essa tensão passa por um resistor de 33 ohms de 5 watts, e eu vou ter aqui, sempre eu terei aqui 12 volts, seja 110 ou 220, eu sempre terei aqui 12 volts. Esses 12 volts polarizarão o relé, que vai armar e vai passar para 110. Como é que acontece? Quando a energia é alta o suficiente, é 220, aqui eu tenho 12 volts, e aqui também eu vou ter 12 volts. Por quê? Porque essa energia aqui, olha, veja aqui, veja esse circuito aqui, ó. Essa energia aqui, ela vai estar bem aqui nesse diodo, resistor 220K, e essa energia de 220 volts atravessará esse zener de 12 volts. Olha. Quando for 220 volts, vai atravessar o zener de 12 volts, polarizando o transistor, conduzindo esse ponto aqui, abaixando esse ponto aqui. Quando ele abaixa esse ponto, ele tira a polarização desse transistor. Aí o que acontece? Sem polarização, ele não conduz e aqui a tensão fica alta. Então, 12 volts aqui, 12 volts aqui, o relé não arma. Bem simples de entender, né? Quando estiver em 220 volts. Ele já vem na posição de repouso, tá? Para 220 volts. Quando eu colocar uma energia de 110, 127 volts, o que é que vai acontecer? Essa energia, tudo normal, sempre 12 volts aqui. Essa energia mais baixa, ela não terá condições de atravessar os 12 volts. Não havendo condições de atravessar os 12 volts, essa base fica praticamente aterrada, que não é um terra exatamente, tá? É a referência aqui em relação à alimentação positiva da fonte. Então, essa base vai ficar como que muito baixa, quase que aterrada, e esse transistor não conduzirá. Não conduzindo, a tensão aqui se eleva. Elevando-se a tensão, polariza-se esse transistor. Polarizado, ele conduz e aqui a tensão cai para 2 volts. Olha. Vou aumentar aqui. São duas situações, olha, de 12,5 ou 2 volts. Quando polariza, conduz, aí cai a tensão para 2 volts. Caindo a tensão, então eu tenho um diferencial aqui de 12 e uma tensão aqui de 2 volts. Então o relé vai armar e chaveará para 110 volts. Eu só não entendi muito bem aqui o LED, querido, porque ele vai acontecer em 110, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, em 110, quando cair a energia aqui e conduzir o transistor, esse LED aqui vai acender. Eu não sei se esse DL500 significa para outro modelo. Eu não sei bem, eu não tenho o aparelho em mãos, então eu estou inferindo. Não foi eu que fiz o projeto, tá? Então eu estou deduzindo assim mais ou menos. Talvez ele ligue quando for 110, né? Eu não sei bem, tá? Quem tiver o aparelho e puder escrever nos comentários, ajudará toda a comunidade aqui que está querendo aprender eletrônica. Tá, querido? Então essa foi a nossa conversação, que eu acho importante trazer como primeiro vídeo de 2023. Hoje ainda é 31. Eu vou postar meia-noite para poder ser o primeiro vídeo de 2022. Para você, querido, e para o Kleber também, e todos que têm aprendido aqui no canal, então já sugerem para mim fazer um curso de eletrônica básica. Esses dias apareceu um pastor aqui pedindo para eu fazer vídeos de como é que solda microfone, como é que solda plug. Aí eu disse, mas já tem muitos vídeos assim, mas ele diz, não, mas eu queria o teu jeito de explicar. Existe isso, querido. Existe isso, a pessoa quer ouvir a explicação daquela pessoa, daquele outro, ele pode entender, mas ele pode não entender muito bem. É a moda, não se tá falando de certo, errado, melhor ou pior. Jeito de falar, apenas isso, tá, querido? Então tem havido essa petição, mas são poucas pessoas, querido, são poucas pessoas. É muito trabalhoso um curso de eletrônica, é muito trabalhoso. Você tem que esmiuçar, você tem que
ser pragmático e programático também, para poder trazer passo a passo. E se houvesse uma quantidade expressiva de pessoas aí, seria interessante para mim se debruçar sobre esse assunto. Tá bom, querido? Ficam aqui as informações. Eu agradeço todas as pessoas que... Se você quiser ajudar o canal... Deixa eu colocar aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Esse aqui é o Pix do canal, tá? Eu vou deixar esse Pix na descrição desse vídeo, se você quiser ajudar o canal. Eu agradeço. É um trabalho, exige energia, força, dedicação. E eu não trabalho só com eletrônica. Eu tenho muitas atividades. Sou pesquisador. Sou evangelista. Eu tenho muitas atividades. A minha cabeça, os pensamentos não são acavalados porque eu controlo eles. Senão seriam pensamentos acavalados, um sobre o outro. Mas eles são organizados para eu poder funcionar bem em cada área. Não dá para funcionar 100% em todas. Mas a gente vai funcionando dentro do possível em cada área. Tá, querido? Fique com Deus. Um ótimo, excelente 2023 para você. E boa sorte!